CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, com a gente nesse início de semana. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e os nossos queridos ouvintes. Muito Tudo bom jóia? dia, Bruno, tudo certo, e você? Tudo em ordem, aguardando esse frio aí, né, de que nunca antes na história desse país, né, vamos ver agora, né? Ô Bruno, até pegando aí, né, a finalização da reportagem da Vivi, né, falando de bem-estar animal, na sexta-feira você até antecipava aqui, né, que é uma discussão também que movimenta aí o parlamento local, né, e de trazer uma reflexão maior, pensando no bem-estar e entendendo também o comportamento dos tutores, né? Existe aí uma comissão de proteção de defesa dos direitos animais na Câmara, exatamente focada nisso. E, em paralelo, tem sobre a cobrança da implantação do Hospital Veterinário também de Campinas. Pois é. Essa pauta do bem-estar animal, ela se tornou uma pauta importantíssima no âmbito dos municípios, né, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, tanto que nós temos vereadores que são eleitos por vezes como trazendo essas pautas como pautas importantes e outros que chegam a ser eleitos quase que exclusivamente, né? Você pega, por exemplo, o Ganem é um dos exemplos, né? Até por conta da atuação, quando trabalhou junto com o Bruno, né, no âmbito da representação em outra esfera, enfim. Então é uma figura que elegeu-se dentro dessa pauta, trazendo essa temática. E para onde você olha nos legislativos, viu, gente? Isso não é exclusividade de Campinas. Se fizer um voo panorâmico, em todos os lugares, praticamente toda semana, está entrando algum tipo de projeto relacionado ao bem-estar animal. Ou seja, para regulamentar, por exemplo, o espaço para receber os animaizinhos aí, os cães, os gatos, seja do ponto de vista da questão dos atendimentos, né, de tornar públicos os atendimentos, como é a pauta, por exemplo, de Campinas, onde os vereadores estão fazendo essa cobrança, né, sobretudo relacionado ao Poder Executivo, para que ele dê respostas sobre o funcionamento do hospital municipal, ou seja, principalmente em relação a como se pensar medidas que sejam eficientes para evitar maus tratos, para denunciar esses maus tratos, para punir aqueles que acabam infringindo aí o que seria o razoável, né? As normas de cuidar minimamente decente dos bichinhos de estimação. Então acho que a lógica dos mães de pet, pais de pet aumentou bastante e os municípios como um todo estão se adaptando a essa nova realidade, criando legislações, criando regulamentações que são cada vez mais importantes. E a Câmara de Campinas não está fora desse contexto, não, está dentro dessa lógica. Bruno, a gente tem acompanhado também o cenário de guerra, né, e o quanto isso nos impacta pela impotência, na verdade, que nós temos aqui, né? Verdade. Mas a Câmara está propondo, pelo menos hoje, né, fazer um ato às 5 da tarde em defesa da paz em Gaza, pelo fim também do genocídio do povo palestino. Acho que é uma sinalização pública, né? Os vereadores da oposição, sobretudo, é que puxam mais esse debate, né? Essa discussão, embora não esteja restrito a eles, né? Penso que é válido, né? Tudo que é válido em nome da paz, de alguma forma, num mundo caótico como esse que a gente está vivendo, né? Tendo a entender que é sempre muito bem-vindo. Agora, tem que também olhar as coisas com realismo, né? O potencial, a capacidade da Câmara em si de afetar uma vírgula nessa discussão é nulo, obviamente, mas acho que serve muito mais como sinalização política, né? Como uma forma também do poder trazer e conscientizar. Agora, cá entre nós, para além daquilo que a Câmara está fazendo e olhando esse cenário com um olhar cada vez mais realista, é aquela história. Apertou, né? Agora o bicho pegou, né? O bicho pegou, porque depois que os Estados Unidos nesse final de semana resolveu de fato entrar no conflito, jogou as bombas lá, que isso vem sendo amplamente divulgado, inclusive na própria rede CBN, né? Para o ouvinte sempre ligadinho aqui conosco também, que acabou bombardeando ali todas as principais instalações nucleares iranianas e o que isso vem gerando em termos de escalada. Ontem, por exemplo, o parlamento iraniano já se reuniu, no âmbito da comissão deliberou pelo fechamento lá do Estreito de Hormuz, né? Lembrando os nossos ouvintes que ali passa só 1/5 da produção de petróleo no mundo, né? Então é um lugar extremamente estratégico e como isso pode, a depender da maneira como tudo transcorrer, afetar a gente, né? O barril do petróleo vai subindo e não demora muito. Nós não somos uma ilha, né? O Brasil está conectado com todo o Brasil, todo o mundo, né? Então, de algum modo, a depender do quanto isso se arrasta, de quanto isso vai adiante, a gente pode ter sim, né? Afetado diretamente aí o preço das mercadorias, o preço do combustível, porque se você altera o valor do barril do petróleo,
consequentemente você vai afetar toda a cadeia produtiva, né? É até interessante que alguns olhavam para mim comentando no final de semana e diriam, mas e se eu não ando tanto de carro, não vai afetar muito, né? Porque eu não tenho que botar gasolina no carro. Mas não é só isso, né? Você precisa pensar que, de alguma forma, os transportes, todos eles, né, ainda mais no Brasil, que são altamente dependentes aí dos caminhoneiros como um todo, afeta se o valor do petróleo começar a subir demais. Isso pensando só do ponto de vista econômico, para além da tragédia humanitária. Acho que são coisas diferentes, as pessoas não têm, às vezes, também se concentrado muito em olhar isso como as coisas realmente são. Para mim, pelo menos do que eu tenho visto, acompanhado, lido, analisado, são coisas diferentes. Uma coisa é o horror que tem ocorrido em Israel frente a Gaza, onde aquilo que a gente está vendo em relação aos palestinos é de uma dor tremenda, né? É de uma dor tremenda, e aquilo tem muito mais a ver, na minha leitura, com objetivos políticos internos do Netanyahu que qualquer outra coisa. E agora o Irã já é outra história, aí já é outra discussão, porque aí tem a ver como consequência daquilo um enfraquecimento, principalmente dos grupos aí terroristas que são mantidos, né, direto ou indiretamente pelo regime iraniano, que vieram de alguma forma se desgastando nos últimos tempos, é o caso do Hamas, é o caso do Hezbollah, e aí depois, diante desse enfraquecimento, a decisão do Netanyahu de tentar atacar o Irã. Para mim, viu, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, o objetivo é um só, e acho que os Estados Unidos está mais do que claro, eles estão fazendo ensaio, tenta falar bonito daqui, tenta amenizar dali, mas o objetivo é um só, é instabilizar internamente o Irã para ver se consegue ter uma mudança de regime político, né? Talvez, a depender de como isso transcorra, a gente pode estar acompanhando aí os eventos que podem levar ao final daquela Revolução Iraniana de 79 e, de repente, a instauração de um novo regime. Não tardou muito para ontem mesmo o Trump, né, do seu melhor modo lá, governando via rede social, a Truth Social, né? Acho que é isso, né? Se não me engano, é o nome da rede social dele, falando ali já de que o Irã precisa ser grande novamente, e isso implicaria numa mudança de regime político. Então, para mim, acho que o objetivo maior é esse mesmo, não é levar a guerra adiante eternamente, vamos dizer assim, mas é estabilizar internamente o Irã para que isso possa lá na frente implicar numa mudança de regime político onde, de algum modo, os Estados Unidos exerçam uma influência tal como exercia no Irã antes da ascensão do regime dos ayatolás em 79, quando exercia ainda uma pressão muito forte e que se tinha um governo que cá entre nós também era corrupto, tinha uma série de problemas, dos Pahlavi, né, que era a última dinastia, a última monarquia que o Irã teve antes das crises de 73 e 79 do petróleo. Então acho que é um pouco isso. É importante porque afeta todos nós, afeta a cadeia global, sobretudo no que diz respeito à dimensão do petróleo, para além dessa questão humanitária que a gente já chamava atenção, né? Bruno, vamos saber também com o Lucas Neri os assuntos da pauta de hoje da reunião dos vereadores. Perfeito. A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira 3 projetos importantes. A proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2026, o novo plano de cargos e carreiras da Rede Mário Gatti e a reestruturação administrativa da FUMEC, que é a Fundação Municipal para a Educação Comunitária. A LDO, apresentada em um projeto, define as metas e prioridades da Prefeitura para o próximo ano. Ela orienta a elaboração do Orçamento Municipal, a LOA, com foco em qualidade de vida, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, de acordo com a Prefeitura. O texto também estabelece regras para arrecadação, despesas, execução de emendas parlamentares e transparência na gestão fiscal. A proposta foi debatida em audiência pública no início do mês. Outro projeto em pauta é o novo plano de cargos da Rede Mário Gatti, que propõe a criação de 308 cargos estatutários para a rede de saúde. A medida prevê a substituição gradual dos servidores da administração direta, permitindo que a autarquia contrate conforme as próprias necessidades. Também será votada a proposta de reestruturação administrativa da FUMEC. A proposta prevê a modernização da gestão, redefinição das funções da fundação, reorganização do departamento e atualização dos cargos e gratificações, com o objetivo de melhorar o uso dos recursos e fortalecer o papel da instituição na educação pública do município. A sessão acontece a partir das 18 horas e é aberta ao público. De Campinas, Lucas Neri. Um milagre junino, uma sessão importante da Câmara de Vereadores.
Milagre Junino. Ai, Felipe Pereira, não te aguento. Mas são vários temas importantes, né? São temas aí que lidam diretamente com as estruturações no âmbito administrativo. Penso que a Câmara vai dar a contribuição se observar à luz da conta e de onde está na LDO, né? Se isso tem viabilidade, não tem, como vai funcionar, qual o impacto. A gente espera que o debate possa se encaminhar por aí, né, Felipe, Sandra e queridos ouvintes, porque afinal de contas, toda vez que tem reestruturação, a gente sabe que tem impacto financeiro, né? Mesmo quando você fala, eu vou diminuir para poder economizar, você vê se é bem uma economia, se não é, como é que isso funciona. Então, acho que, de algum modo, o que a gente espera por parte dos vereadores, que eles possam analisar os projetos, mas fazer os apontamentos devidos em relação aos eventuais impactos financeiros e o mais importante também, para além dos financeiros, né? Os impactos disso em termos práticos, na prestação direta dos serviços que esses órgãos acabam tendo, né, dentro da lógica do funcionamento do serviço em Campinas como um todo. Vamos ver se eles caminham para esse lado ou se vão aprovar na lógica do pacotão do governo. Talvez, se a base não puxar o assunto, a oposição possa botar o dedo na ferida. Vamos ver. Vamos torcer para isso. Bruno Silva volta amanhã neste mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Eu ia falar justamente isso. Eu sei. Aí você já se antecipa, né? Já conhece a mente do coleguinha. Muito bom, gente. Um abraço, Felipe, Sandra, queridos ouvintes. De olho que a política tá fervendo, hein? Um abraço. Boa semana. CBN, Central Brasileira de Notícias. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa